O técnico Mano Menezes divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Santos neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A lista tem algumas novidades. Mano opta por um caminho diferente nas opções que entram em campo no segundo tempo, o que pode resultar em estreias e em jogadores que estavam escanteados terem mais oportunidades no decorrer da partida. Johnny está pronto, será titular neste sábado e Kehler de fato ganhará uma sequência começando partidas. Vai para o seu terceiro jogo consecutivo como titular. Um jogador do Cruzeiro que despertava o interesse da direção colorada está viabilizando a sua renovação e assim não acabará vindo para o Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desta sexta-feira. Uma sexta-feira pré-jogo. Foi uma preparação muito curta. O Inter jogou na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, empate no estádio Beira-Rio, e agora já enfrenta neste sábado a equipe do Santos também no estádio Beira-Rio. Foram apenas 2 treinamentos, sendo que um nesta sexta-feira com os portões fechados, que encaminhou, que definiu o time que vai enfrentar o Santos. Eu já coloco aqui a lista de relacionados para esse confronto, divulgada pelo técnico Mano Menezes e que tem algumas novidades importantes. As principais delas são as ausências. Se confirma a ausência, por exemplo, do Daniel, goleiro que até treinou na atividade da última quinta-feira. Eu relatei aqui no Diário do Inter KTO que ele estava recuperado da bolada que levou no olho, mas não era uma certeza que ele iria para o jogo. Apesar de ser uma tendência que ele estivesse à disposição, Mano optou por novamente não relacionar o Daniel. O Daniel segue de fora, tratando melhor o olho para que em outro momento tenha oportunidade de voltar pelo menos às relações. O grande ponto é a consequência disso. O Kehler fará sua terceira partida consecutiva na titularidade do gol do Internacional, o que pode significar que, se o Kehler mais uma vez tiver um bom desempenho, ele se consolide como o camisa 1, como o principal goleiro da equipe do Internacional. É uma tendência que está se desenhando, é um caminho que está se solidificando. Cada vez mais o Kehler se coloca como o melhor goleiro do Inter e talvez o jogo contra a equipe do Santos possa ser o marco dessa definição, e o Kehler, que está brigando pela titularidade, agora está tendo uma sequência, pode não sair mais do time. A outra ausência importante por questões clínicas é a do Wanderson. E essa a gente já havia antecipado no Diário do Inter KTO de ontem. O Wanderson segue com problemas físicos. O Wanderson segue com desconforto muscular e não tem condições de, em uma intensidade, ter segurança de atuação nesse sábado contra o Santos. Aliás, eu abordei e aprofundei o assunto Wanderson em um vídeo na tarde dessa sexta-feira. Eu falei sobre a preocupação da direção do Internacional com o jogador, o diagnóstico que se tem sobre os motivos para ele não conseguir se afirmar fisicamente no Internacional, e faço um histórico do jogador, quais problemas que ele teve na Rússia, quais os problemas que ele teve no Internacional e a ideia de solução que é preparada pela comissão técnica do Internacional para que o Wanderson possa render um pouco mais. É só clicar aqui e assistir e ter mais detalhes sobre o andamento de Wanderson, que tem muitos problemas físicos e mais uma vez fica de fora de uma partida do Internacional. Além dessas ausências de 2 jogadores que são considerados titulares do Internacional, em especial o Wanderson, o Daniel está nessa briga com o Kehler, a lista de relacionados ela apresenta novidades de jogadores que ficam no banco de reservas normalmente. 2 ausências, David e Estevão, ficam de fora da lista. E aí, 2 jogadores que acabam entrando, Mikael e Gustavo Maia, 2 atletas que estavam escanteados em determinado momento pelo técnico Mano Menezes. E existe uma explicação vinda do Inter, vinda da comissão técnica, para o motivo de Mikael e Gustavo Maia estarem relacionados, David e Estevão não. O Mano Menezes entendeu que a composição de meio campo do Inter nos últimos jogos, ela não deu a resposta que se imaginava. Por exemplo, ele tentou mudar o jogo no segundo tempo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Colocou o David para ter um pouco mais de força ofensiva e não rendeu. Ele colocou o Brian Romero e ele precisava ali talvez de um jogador
de um perfil de área, de um centroavante mais definidor, de um centroavante bom na bola aérea, por exemplo, porque o Inter cruzava bolas e não conseguia cabecear, faltou ali o Mikael. Então o Mano mexe nessa composição de banco. Ele tira o Estevão e o David que entrou não muito bem contra o Red Bull Bragantino, e coloca o Mikael e o Gustavo Maia. Por quê? Porque com o Mikael, ele ganha a possibilidade de ter um jogador mais de área, de um jogador finalizador, para, se precisar levantar a bola na área, ele tem o Mikael no banco. E o Gustavo Maia é o cara para fazer a jogada fluir pelos lados do campo, mais do que o David. A gente sabe que o Mano Menezes não gosta de colocar o David pelo lado do campo. Eu já ouvi relatos de que o Mano entende que o David é um jogador que atua melhor por dentro do que pela ponta, porque ele não tem mais aquela potência muscular de velocidade para dar o arranque pelo lado do campo. Então ele tira o David, coloca o Gustavo Maia. E aí eu vou dizer para vocês, é grande a possibilidade desses jogadores entrarem no decorrer da partida contra a equipe do Santos. Tanto o Gustavo Maia como o Mikael. É claro que depende muito do desenho da partida, mas são possibilidades que a gente precisa ficar atento e que pode acontecer. O Mikael e o Gustavo Maia entrarem, os dois vão poder recuperar um espaço que perderam ao longo das últimas semanas. Vou falar do time titular do Inter, que deverá ter Johnny, tá? O Johnny está treinando normalmente, já voltou da viagem para a Europa, onde disputou 2 amistosos pela seleção dos Estados Unidos. Lá ele teve um desconforto muscular, a gente falou sobre isso, mas ele está recuperado, está em condições e deverá ser titular. O time do Inter, então, terá Kehler no gol, Bustos voltando para a lateral direita, Vitão e Mercado, os 2 zagueiros. Na lateral esquerda joga René. Meio campo de Gabriel, Johnny, Pedro Henrique, Alan Patrick e Depena. E na frente o Alexandre Alemão. Esse é o provável time do Internacional. Possibilidade do Maurício no time titular remota, ou na vaga do Depena, ou na vaga do Alan Patrick. A tendência é esse time mesmo que eu passei. Vou fechar falando sobre um jogador que a gente trouxe a informação aqui no Diário do Inter KTO também dos últimos dias, de que o Inter estava procurando, que é o Felipe Machado, volante do Cruzeiro, e que despertou interesse da direção colorada. Essa história está se encerrando neste momento, porque o Felipe Machado está fechando a sua renovação contratual com a equipe do Cruzeiro, tá? Ele está subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, é tido pelo técnico Paulo Pesolano como o principal jogador do elenco, principal jogador para o estilo de jogo do Pesolano, e está agora se acertando com uma renovação contratual de acordo com o que fala a imprensa mineira. Então o Inter, que já está observando outras situações, a gente falou sobre o Patrick de Luca, a gente falou sobre outros jogadores também, não deve fechar de fato com o Felipe Machado do Cruzeiro. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu quero passar aqui as odds de Internacional e Santos, tá? 3 da tarde. Odd do Inter 1.73, odd do empate 3.6 e odd do Santos 5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!